Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo da M3 Educação. Estou fazendo esse vídeo um tanto quanto antes do início do dia. Hoje, porque tem uma coisa muito importante para falar. Meus tantos últimos vídeos, inclusive no meu último vídeo, eu falei da ação que eu mais gostava, que eu preferia, porque realmente acho uma super empresa, que é a PetroRio. E ontem de noite, primeiramente, o Brazil Journal anunciou que a Petrobras tinha acordado, tinha fechado com uma subsidiária da PetroRio a venda do poço do campo inteiro de Albacoara Leste. Aí, ontem de noite ainda saiu a nota da PetroRio falando dessa negociação, mas sem maiores detalhes. O que se tem informação, né? Porque ainda não está formal. E eu dou sempre um passinho atrás no que não é formal, mas à medida que as coisas vão se conformando, é legal. O que se tem de informação ainda não oficial? Que a PetroRio está comprando a Albacoara Leste por 2,2 bilhões de dólares, sendo pouco mais de 250 milhões agora na assinatura do contrato, mais 1,6 bilhões até o final do ano e 200 milhões a mais de um prêmio, dependendo de como for o preço do Brent. Beleza. Felipe, isso é muito dinheiro, isso é caro. Vamos lá, vamos começar pelo começo. A PetroRio já tem, grosseiramente, 1 bilhão de dólares em caixa. Tem mais. Por quê? Porque isso aqui é o resultado do fechamento do dia 31 de dezembro. Estimo eu que ela vai ter um lucro líquido esse trimestre na casa de 1 bilhão de reais. Então esse caixa disponível aí seria aumentado sensivelmente. Mas o que me é muito importante nessa informação? A Albacoara Leste tem uma reserva total, segundo a ANP, não sou eu, aqui é a ANP falando, tá? Que ela tem um volume de milhões de barris de petróleo de 4,1 bilhões de barris em 2015. Dado a taxa de exploração, ainda sobram lá aproximadamente 3,8 bilhões de barris. Eu vou tratar isso como reserva 3P, tá? Mas ainda assim é relevante. Vou explicar o que é isso daqui a pouco. E tem mais 57 bilhões de metros cúbicos de gás. Então é um volume muito expressivo. Quão expressivo? Bem, segundo a própria Prio, ela tem 481 bilhões de barris de reservas 3P. O que isso dá para a gente pensar, né, que vai acontecer com a Prio? Bem, ela vai incorporar praticamente 10 vezes mais reservas, possibilidades de produção e tudo mais. E a Petrobras, quando fez a intenção de venda, esse negócio está começando desde o meio do ano passado, iníciozinho do ano passado, era sempre fazer a venda meio que de porteira fechada. Leva o campo e as coisas que estão lá, porque a ideia da Petrobras é desinvestir tudo que não for pré-sal, grosseiramente falando, tá? Então, ela está vendendo os poços maduros. Como se caracteriza um poço maduro? Um poço maduro é um poço que já tem mais de 20 anos de exploração, um campo com mais de 20 anos de exploração e um campo que já se esgotou mais de 70% das reservas. No caso de Albacora, é um campo que foi descoberto em 86, começou alguma produção de fato no Albacoara Leste em 2006. Então ele
tem uma idadezinha, só que a produção lá é, começou mais ou menos na mesma época que se descobriu o pré-sal. Então houve um deslocamento para produção desenvolvimento e produção em outras áreas que são de pré-sal. Mas notem que também na Albacoara Leste, nesse campo, ele fica no miolo do pré-sal, da área do pré-sal. E não tem muitos estudos aprofundados para ver se tem petróleo no pré-sal ali. Esses 4 ponto tantos bilhões de barris que tinha em 2015, os 3 ponto tantos que tem hoje, 3,8, não consideram, tecnicamente, volumes de pré-sal. Então, ainda esse negócio pode ir a mais, porque os poços de pré-sal, no geral, são maiores do que os poços locais. Muito se falou, não, porque ela vai dobrar de faturamento, quase, porque ela vai sair de uma produção de 34 mil barris dia para 27 mil barris dia. Legal. Não tem ninguém reclamando disso, muito pelo contrário. Só que a Prio tem feito uma série de trabalhos, e o que ela fez, por exemplo, no Campo de Frade, no próprio cluster de polvo, ela tem aumentado a produção. Ela é uma empresa que tem conseguido aplicar tecnologias mais novas, um pessoal extremamente capacitado. Não estou falando que o da Petrobras não é, mas o foco da Petrobras, desde o pré-sal, da descoberta do pré-sal, migrou muito para o pré-sal. Então, talvez as melhores mentes e principalmente o melhor dinheiro investido foi para o pré-sal. A PetroRio não, ela está pegando o que a gente chama de low hanging fruit, é a fruta que está mais baixa no pé. É mais fácil fazer isso, então eu vou investir nisso, porque eu vou tirar petróleo disso, eu vou produzir isso. Não é uma coisa política, é uma coisa financeira. Ali dá mais dinheiro. O lifting cost, ou seja, o custo para tirar o barril do chão, de debaixo da água da PetroRio, hoje está em $11 o barril. Podemos ver isso subir um pouco com o Albacora para uma média de seus $30, porque ela vai ter que fazer muito investimento, uma estrutura mais pesada para reavivar essas coisas, mas que vá para $30 e ela venda por 80 o petróleo. Detalhe, o petróleo hoje está a 105, o Brent. Ainda sobra bastante dinheiro, é uma margem maravilhosa. Mas o principal é a gente fazer a seguinte conta. Ela é uma empresa de petróleo, ela é considerada em balanço pelo dinheiro que ela tem, a dívida que ela tem, os equipamentos que ela tem e as reservas que ela tem. E ela está comprando o barril de petróleo a 80 centavos de dólar. Você imagina comprar um negócio que estava vendendo a 100 por 80 centavos. $100 a 80 centavos. Então é uma notícia explosiva para Prio. Ainda tem que se confirmar um monte de coisa, ainda tem que pagar, fazer isso, fazer aquilo, mas a Prio, tal qual a Eneva, quando eu falava em 2006, e quem está me seguindo há um tempo, sabe que eu não emito opinião sem estudar e conhecer muito bem quem está por trás da coisa, a Prio tem performado, tem entregado o que ela promete. Isso é uma coisa fantástica. De tal forma que eles vão fazer essa compra, isso vai ser fechado até o final do ano. Existe a pressa da Petrobras e da Prio por causa do panorama político. Eles vão fechar, a Prio tem caixa, ela vai gerar a caixa do que falta, e o que ela eventualmente precisar de fazer de emissão de novas ações, um follow-on, é um valor muito pequeno perante o tamanho do bicho como um todo. Porque ela está comprando o barril de petróleo a 80 centavos perante $100 no final no mercado. Então, o que a gente tem que ver na Prio ela tem muito caixa. Eu vinha falando dela. Eu tinha a noção de que esse negócio ia sair. Não sabia quando. Não tem informação privilegiada. Mas uma empresa não fica com 5 bilhões de caixa parado, uma empresa de 22 bilhões de reais não fica com 5 bilhões de caixa parado se ela não tem um alvo muito claro para usar aquele dinheiro.
de tal forma que ela vem já se preparando para essa coisa. Ela deve assumir a produção em breve também. A gente ainda não tem os termos de negociação, mas se ela já pagar, dar a entrada e assumir a produção, isso significa que o nível de alavancagem não precisa ser muito grande. Na realidade, para o tamanho da empresa, seria pequeno para fazer esse negócio funcionar. Esse negócio funcionando, essa empresa até 2024 pode sair dos seus 35 mil barris dia para 200 mil barris dia, né? A gente vai sair de um lucro de 1 bilhão por trimestre para 6, 7 bilhões por trimestre, quem sabe. Isso uma empresa que hoje vale 22 no mercado. Uma empresa que em 2024 vai entregar 6 bilhões de lucro por trimestre, ou seja, grosseiramente 24 bilhões de lucros por ano, é uma empresa que pelo menos vale 100. E com isso, gente, essa é a notícia, essa é a minha análise. Vamos esperar a abertura do mercado, mas eu espero que para hoje e para um futuro relativamente curto, à medida que as notícias venham saindo, esse papel performe maravilhosamente bem. Ok? Muito obrigado pela atenção, tenhamos todos um excelente dia e vamos que vamos. Abraço. Antes que eu esqueça, eu sabia que eu queria mostrar um negócio para vocês. Quando eu falo que a produção que a Prio melhora os campos, essa é a produção diária da Prio. Ela faz novos investimentos, ela perfura novos poços e ela pega aquele campo que originalmente estava jogado às traças, estava pré-abandonado, temporariamente abandonado e tal, e joga para cima. O que eu descobri no site da ANP ontem? O campo de Albacora tem uns 15 poços funcionando, Albacora Leste, e tem 18 que estão temporariamente abandonados. Significa não que estão temporariamente fechados. Significa que não foi fechado permanente. Significa que simplesmente não valia para a Petrobras não valia o esforço de tirar o petróleo lá. Não tinha equipamento suficiente porque tinha que jogar pré-sal. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Mais uma vez que o novo dono entra com um tesão incrível, com uma gana incrível e vai querer olhar isso também, né? E aí a gente pode ter esse tipo de coisa, spikes, né? Repiques grandes de produção por poços. Estimo eu que a PetroRio até o final do ano vai estar produzindo alguma coisa muito próxima de 80 mil barris dia de petróleo equivalente, quase 100. A gente vai ficar entre 80 e 100. E isso é fantástico. Numa nota, só uma notinha, PetroRio hoje tem 1,2 bilhões de reais em posições vendidas. Ela negocia aproximadamente 500 milhões de reais por dia. O free float dela, grosseiramente, está na casa dos seus 15 bilhões, ou seja, o volume de ações que está na mão dos acionistas pulverizados no mercado está em 15 bilhões. E esse 1,2 perfaz aí uns 7, 8% do total, e isso pode, se o papel reagir bem à notícia, se a ação subir com alguma força, isso pode dar correria, o que a gente chama de short squeeze. O short squeeze nada mais é do que uma necessidade de recompra por parte daqueles vendidos em face a uma alta muito, muito forte do papel. E quando eles compram também, eles aceleram, eles aumentam o volume de compra e vira um bicho
uma bola de neve. A minha projeção de preço é lá em cima, mas é minha, como sócio de gestora, como seja, é minha. Não posso falar para vocês, mas creio, é uma opinião minha, que esse papel é o melhor papel da bolsa para os próximos 4 anos. Certo? Agora sim, acho que falei tudo. Fico por aqui. Abraço para todo mundo. Tenhamos um excelente dia.